Olá pessoal, meu nome é Pedro. Eu pretendo a partir de hoje desse vídeo aqui passar algumas informações, algumas técnicas relacionadas à criação de projeção de estruturas para agricultura, utilizando o AutoCAD. Então, nosso objetivo aqui é passar essas técnicas de uma forma simples, a princípio para a criação de projeções de viveiros escavados, Primeiro planta baixa, depois os cortes necessários e lá no final a gente faz um geral em relação à plotagem em escala. Tudo bem? Não vou passar as técnicas iniciais dos comandos do AutoCAD, vou focar esses comandos básicos na criação dos nossos viveiros escavados, ok? Qualquer dúvida em relação aos comandos do AutoCAD, vocês podem perguntar depois no texto, mas vou tentar focar hoje o mais rápido possível na utilização dos principais comandos do AutoCAD para a construção da planta baixa do viveiro escavado, ok? Antes de iniciar, eu estou usando o AutoCAD 2019, versão estudantil, certo? Se vocês acham facilmente na internet tutoriais para poder baixar, beleza? Para dimensionar primeiro os nossos atributos do viveiro escavado, seja para cultivo de qualquer organismo aquático, eu trago essas informações para vocês aqui, ok? Então, esses atributos em cinza são atributos que a gente precisa informar, ok? São esses: profundidade média, a relação altura-largura interna e externa dos viveiros, dos taludes, declividade do viveiro e o comprimento do viveiro, ok? É importante informar que existe uma relação entre comprimento também e largura de viveiros escavados para cultivo que seria interessante que tenha no mínimo 1:3, ou seja, cada 1 metro de largura eu teria 3 de comprimento, ou até 1:4, de largura até 4 de comprimento. Então, estou sugerindo aqui um viveiro de 60 metros de comprimento e vou sugerir uma largura aí de 20 metros, ok? Profundidade média será de 1,20 m. Eu já estou inserindo aqui borda livre de 30 centímetros. Então, minha profundidade média vai ser de 1,50 m. Estou utilizando declividade de 1%, ok? A gente poderia colocar de meio até 2%. Então, em 60 metros de comprimento, eu vou ter uma diferença de nível de 0,6 metros. Essa diferença de nível ela é dividida por 2, ou seja, na parte inicial do viveiro eu tiro 30 centímetros, ou seja, profundidade média menos 30 vai ficar 1,20. E na parte final eu vou ter profundidade média mais 30, vou ter 1,80, certo? Já considerando borda livre aí. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa calcular a largura do talude, já que nós vamos fazer a planta baixa agora, vista superior. Perdão, já que a largura do talude interna e externa aqui estão em 2,4. Para chegar a esse valor, o que eu precisei fazer? A relação altura largura. Se eu tenho na profundidade inicial 1,2 e para cada 1 metro de altura eu tenho 2 na largura, então 1,2 vezes 2, 2,4. Tanto interno quanto externo, ok? Na parte mais profunda, 1,8 vezes 2, vou ter 3,6. Então, beleza. O que faltou aqui é a crista. Coloquei uma crista de 2,80 metros. Geralmente quando se usa máquina reta escavadeira ou pá carregadeira, e ela precisa passar por cima da crista para fazer compactação talude, e geralmente a crista fica na largura da máquina, fica em torno de 2,80 a 3. Ok? Então vamos lá para o AutoCAD agora. Qualquer dúvida em relação a essas informações aqui, depois vocês podem entrar em contato. Então aqui no AutoCAD a primeira coisa que a gente vai fazer é em opções, ok? E fazer as configurações que cada um deseja. Por exemplo, eu em preferências de usuário eu prefiro deixar essas duas opções em milímetros e metros, certo? Porque na hora de aplicar, na hora de plotar em escala, eu já tenho na cabeça o que eu preciso fazer. Aí eu vou deixar isso aí para o último vídeo, ok? Então a primeira coisa que a gente vai traçar, vai usar o comando retângulo, ok? No eixo X eu vou ter 20 metros,
Para o eixo Y eu boto a vírgula, no eixo Y eu vou ter 60 metros. Então tá aqui, ó, 60 por 20. Então estou utilizando a relação de 1 para 3, a gente vai dar uma pescada de novo. O que a gente tem que fazer agora? Representar a crista, 2,80 m. Ok? Então aqui. Então essa parte aqui, 60 por 20, pessoal, é a parte molhada. Então eu vou fazer, representar essas 4 linhas com 2,80 m a mais para a parte de fora. Ok? Então eu vou usar o comando offset. Aqui, ó, offset, ponto de offset 2,8. Lembrando que estou usando o AutoCAD em inglês, vírgula é ponto e ponto é vírgula. Ok? Vírgula a gente só usa para separar eixo X do eixo Y. E ponto é o que a gente utiliza para casa decimal. Então eu tenho aqui 2,80. Vamos dar outra pescada aqui, ó. Beleza, 20, 60 e largura de crista 2,80. Perfeito. Ok, e aí o que a gente fez lá também? Nós temos aqui, ó, largura do talude tanto interno quanto externo, 2,40. Poderia botar um talude externo comum, tanto para a parte rasa quanto para a parte profunda. Mas vamos fazer isso em outro viveiro. Vamos considerar 2,40. Beleza, a gente volta para cá e agora eu vou utilizar o comando polilinha. Então vou considerar que essa parte inicial é a parte mais rasa do viveiro e essa parte de baixo é a parte mais profunda. Nós temos na parte mais rasa 2,40 m, tanto interno quanto externo. Então o que eu vou fazer? Clicar nesse vértice aqui interno, perceber que o nosso F8 ou ortogonal está desligado, a gente consegue traçar qualquer tipo de linha. Então eu vou clicar no F8. Então só posso traçar linha 0, 90, 180, ok? 90 para cima novamente. Então o que eu vou fazer? Para minha direita eu tenho, vamos dar uma pescada lá que é importantíssimo, 2,40 m. Então 2,4 para a direita, enter. Puxo o cursor do mouse para baixo, 2,4, enter. E enter para sair do comando, ok? Novamente enter para entrar no comando e venho desse lado de cá. Posso pegar tanto para a esquerda primeiro ou para baixo. Vou fazer para baixo agora aqui, ó. 2,4, enter. Para a esquerda, 2,4, enter. Enter para sair do comando. Então o importante, pessoal, é achar esses dois extremos aqui, ó, ok? Beleza? Agora a gente vai fazer da parte externa. Vamos fazer logo. Polilinha, mesmo processo. 2,4 para cima, 2,4. Enter para sair. Finalizar para sair do comando. Enter para entrar no mesmo comando. Então, vamos lá. 2,4. Agora barbeirei aqui. E 2,4. Ok, vamos fazer logo da parte de baixo. Quanto é que a gente tem aqui na parte de baixo? 3,6. Então, tanto interno quanto externo, mesmo processo. Pronto. E o que a gente precisa fazer agora? Ligar os 4 vértices internos e os 4 externos. Então, novamente com o comando polilinha. Só que como eu tenho diferentes cotas aqui, pontos, eu vou precisar desligar o meu F8. Então, dá uma aproximada aqui para não ter erro. A gente vai ligar esses 4 pontos. Agora os externos. Ok, essas linhas de referência que nós fizemos, a gente vai deletar. A gente precisa deletar porque a gente só as representou para ter essa referência, encontrar esse ponto, ok? A gente apaga todas.
Ok, só que a gente precisa representar também outras 4 linhas, né? São arestas visíveis, então são essas daqui, ó. Ligar todos esses pontos aqui. Enter para sair, Enter para entrar no comando. Ok, nessa situação aqui a gente já tem a parte estrutural de movimentação de terra, ok? Então, a gente consegue identificar a parte mais rasa, a parte mais profunda, certo? O que nós podemos fazer nos próximos vídeos? Fazer o corte, ok? A gente vai aí depois começar a trabalhar com camada também. Então, o corte seria a visualização desse perfil aqui, ó, de declividade. Então, com o corte, né, nesse sentido, nós conseguiríamos identificar profundidade inicial, profundidade final, ok? O nível da água, a borda livre, profundidade média, são essas coisas que na planta baixa nós não conseguimos representar, mas a gente percebe que em função da largura do talude a gente já consegue identificar a parte mais rasa e a parte mais profunda, ok? Esses atributos que foram dados aqui por mim, profundidade média, declividade, são atributos de informações sobre engenharia para agricultura misturada com a piscicultura. Okay? Então, profundidade ideal para determinada espécie tem a ver com a temperatura do ambiente. Quanto mais profundo, menor é a amplitude térmica. Tem que ver se a espécie precisa ou não tem tanta demanda. Viveiros muito profundos, acima de 1,80 m, já tem um pouco mais de dificuldade do manejo. Viveiros muito rasos, abaixo de 60 ou 70 centímetros. Nós temos também uma amplitude térmica muito alta, variação entre dia e noite, né? E a ocorrência de macroalga em função do alto alcance dos raios solares. Então, o ideal seria manter o viveiro aí com profundidade mínima não menor do que 80 centímetros, né? Sem a borda livre. Essa borda livre a gente considera de 20 a 30 centímetros. E na profundidade, no ponto mais profundo, perto do cachimbo ou do dreno, do sistema de descarte, seja o que vocês vão usar, não é ideal profundidades maiores do que 1,80 m, porque isso vai complicar um pouco na hora de fazer um manejo ou gastar bastante na hora da confecção. Então, para finalizar, nós temos que a declividade pode ser de 0,5% a 2%, ok? Em função do comprimento do viveiro. Quanto maior a declividade, melhor na hora da despesca e na hora da renovação de água, beleza, ok. Só que maior a declividade, maior é a variação entre a profundidade inicial e final e, consequentemente, também maior a movimentação de terra na parte final, então um custo elevado. Viveiros muito compridos, por exemplo, o ideal seria reduzir a declividade para que essa variação não fique tão grande. Então, por exemplo, se a gente tem um viveiro aqui de 100 metros, profundidade inicial já cai para 1 metro, profundidade final passa de 1,80 m, fica complicado. O que a gente poderia brincar com isso daqui? Baixar um pouco a taxa de declividade, 0,8, 0,7, para ficar dentro desse ideal, que seria 80 e 1,80 m, certo? Então aqui, ó, 0,6. Então, imagina que em 100 metros você tem uma declividade máxima de 60 centímetros, ou seja, do centro para o início seria retirado 30, né? 1,50 menos 30. E do centro para a parte final acrescentaria-se 30, 1,50 mais 30, 1,80. Ok? Então, lembrando que em viveiros muito grandes, com comprimentos, por exemplo, acima de 100 metros, a declividade a gente precisa considerar a redução da declividade para que essas profundidades iniciais e finais não fiquem tão altas ou tão baixas, ok? Então, a gente se encontra na próxima gravação. Essa foi a primeira, foi um teste. Vamos ver. Eu vou tentar nos próximos vídeos falar também um pouco sobre
as informações de cada comando, mas sempre voltado para a utilização na engenharia para a agricultura, ok? Grande abraço.